Boa noite, pessoal. Eu, Giovana e o Felipe iremos apresentar para vocês sobre a ecolocalização. A ecolocalização é uma capacidade biológica presente em alguns animais e ela é muito importante, pois possibilita que eles consigam identificar a posição e a distância de um objeto. Como funciona? O animal ele vai emitir ondas sonoras. Essas ondas se propagam pelo ar e voltam ao emissor. Ele processa as informações e consegue identificar a posição do objeto. A ecolocalização ela é fundamental para animais que vivem em lugares com pouca iluminação ou possuem hábitos noturnos. Quais animais fazem uso? Entre os animais mais comuns, podemos citar o golfinho e o morcego, porém não são só mamíferos que realizam este processo. Apesar de ser um caso mais raro, também temos aves que realizam a ecolocalização, que são a Apus apus e a Stathornis caripensis. Aqui também temos a espécie Delphinus delphis. E agora eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos, termos físicos envolvidos na ecolocalização. Você com certeza já percebeu que o nosso mundo é composto por vários sons. Porém, você já parou para pensar o que de fato é um som? Pois bem, o som são vibrações que se propagam pelo ar e chegam até os nossos ouvidos. E quando essas vibrações estimulam o nosso aparelho auditivo, essa vibração ela é considerada uma vibração sonora. Então, o som são vibrações, ondas sonoras que se propagam pelo ar e são audíveis a nós seres humanos. A frequência é medida em hertz, em homenagem ao físico que a criou, e nada mais é que vibrações emitidas por segundo. A gente precisa lembrar que a sensibilidade auditiva ela é diferente para cada indivíduo, então, consequentemente, a frequência também muda. De 0 a 20 Hz, nós temos o infrassom. De 20 a 20.000 Hz, nós temos o som audível. E de 20.000 adiante, nós temos o ultrassom. Agora, eu vou mostrar na tabela a frequência audível para diferentes seres vivos. Então, veja, de 0 a 20 Hz, nós temos o infrassom, que é o campo auditivo do elefante e da toupeira. De 20 a 20.000 Hz, nós temos o campo auditivo humano, que é o som. E de 20.000 a 40.000 Hz, nós temos o campo auditivo do cão e do gato. E de 40.000 adiante, nós temos o ultrassom do morcego e do golfinho. Perceba que, diferente dos seres humanos, os outros animais eles possuem um campo auditivo maior e mais amplo. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre ecolocalização, eu vou falar um pouquinho agora sobre onda sonora. Define-se ondas como sendo uma perturbação que se propaga para o meio físico, onde a energia é transportada sem que ocorra o transporte de matéria. Por exemplo, se observarmos um mar calmo e nesse mar uma pessoa se banhando, quando houver a formação de uma onda, essa onda vai se propagar pela água e, ao chegar na pessoa, vai fazer com que ela se mova para cima e para baixo. Porém, depois que essa onda terminar de passar, a pessoa irá retornar para o mesmo ponto de origem. Porém, é claro que se sucessivas ondas fizerem o mesmo processo, que é o que acontece no mar, na realidade, a pessoa vai acabar se movimentando, mas como nesse exemplo é só uma, isso não vai acontecer. Então aqui temos exemplos de duas ondas, onde a primeira onda é uma onda com um comprimento de onda maior e uma frequência menor, e a segunda onda um comprimento de onda menor com uma frequência maior. Então as ondas podem ser classificadas de acordo com o número de direções que se propagam e quanto à sua natureza, podendo ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Ondas unidimensionais são ondas que se propagam em uma única direção. Ondas bidimensionais são ondas que se propagam em duas direções simultaneamente. Ondas tridimensionais são ondas que são capazes de se propagar em todas as dimensões. Já ondas mecânicas são ondas produzidas pela deformação de um meio material. Ondas eletromagnéticas são ondas produzidas por cargas elétricas oscilantes.
Como exemplo, temos as ondas luminosas, o raio-x, o raio gama, etc. Aqui nós temos o exemplo de uma onda se propagando e essa onda seria unidirecional. Com isso, nós podemos dizer que a onda sonora são ondas mecânicas, pois para se propagarem produzem uma deformação no ar, e são ondas tridimensionais, pois conseguem se propagar em todas as dimensões. Por exemplo, quando você está conversando com uma pessoa, você não precisa necessariamente estar na frente dela para conseguir ouvi-la. Você pode estar do lado, embaixo, em cima, atrás, mas é claro, apenas se não tiver nenhuma barreira que impeça você de ouvi-la. Agora, falando um pouquinho mais sobre reflexão de ondas sonoras e o eco, nós podemos dizer que reflexão é o processo onde uma onda sonora gerada através de uma fonte qualquer se desloca por um meio material, e ao atingir um obstáculo, parte da energia é refletida em forma de som. Então, nós podemos ver nessa imagem como que esse processo ocorre. Então, uma onda produzida por este ponto central, essa onda se propaga pelo meio material, pelo meio, e ao encontrar essa superfície refletora, parte da energia é refletida pelo mesmo meio de origem em forma de som, como nós podemos ver por essas linhas mais escuras. E para entendermos ainda melhor a formação do eco, precisamos entender um outro fenômeno, a persistência sonora, que é definida como sendo o mínimo intervalo de tempo necessário para que o ouvido humano consiga perceber sons emitidos por fontes sonoras distintas. Esse tempo mínimo é de 0,1 segundo. Portanto, se dois sons forem produzidos em um intervalo de tempo menor que 0,1 segundo, o nosso ouvido irá entender como sendo apenas um. E se houver uma diferença superior a 0,1 segundos, então será compreendido dois sons distintos, mesmo se forem idênticos. Assim, a formação do eco ocorre quando o som refletido por um obstáculo atinge o ouvido em um tempo superior ao tempo da persistência sonora, que é 0,1 segundos. Então, como eu disse, considerando que o ouvido humano leva aproximadamente 0,1 segundos para processar totalmente um impulso sonoro, a formação do eco se dá se a diferença entre os instantes for superior a 0,1 segundo. Assim ocorrerá sua formação, que se traduz na audição de dois sons distintos e repetidos. Nessa imagem nós podemos ver uma fonte sonora produzindo uma onda sonora. Essa onda sonora ela está sendo ela está se propagando até essa superfície refletora, que seria aqui uma parede, por exemplo, e nós podemos notar que essa onda sonora, quando ela é refletida, ela não é refletida apenas em uma direção, como nós vamos ver em alguns exemplos mais para frente. Essas ondas sonoras elas são refletidas em várias direções. Então, e é justamente por isso que ela tem a característica de ser uma onda tridimensional, como eu já expliquei para vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a ecolocalização, em específico nos morcegos, que é o nosso tema central do trabalho, basicamente. Então, a ecolocalização é uma capacidade primordial para os morcegos, uma vez que eles possuem hábitos noturnos, e como qualquer outro mamífero que não possui a capacidade de enxergar em ambientes mal iluminados, desenvolveram esse mecanismo. Para realizar esse tipo de localização, é emitido um pulso que consiste em uma onda de alta frequência na faixa de 20 a 215 mil Hz pelas narinas ou boca, dependendo da espécie. A formação desse pulso não é realizado por um sistema muito diferente dos outros mamíferos. O som que produzem tem origem na laringe e a emissão é feita pelo nariz ou boca. O diferencial está na musculatura especial da laringe, que proporciona a vibração das cordas vocais com frequências extremamente altas. Então, após ser emitido, esse pulso atinge obstáculos próximos e é refletido na forma de eco, que é captado pelo ouvido dos morcegos e assim interpretado.
Então, como já foi explicado para vocês, aqui nós temos um exemplo de como funcionaria a ecolocalização dos morcegos. Então, aqui nós temos um morcego emitindo uma onda sonora. Essa onda sonora viaja pelo espaço e, ao encontrar um objeto que está sendo representado aqui pela borboleta, esse som é refletido e então o morcego irá interpretar essa onda sonora refletida e com isso ele vai poder identificar a posição do animal ou do objeto que ele tem que desviar ou predar, que no caso aqui seria uma borboleta. E como nós vimos na imagem anterior, a propagação, o reflexo dessa onda, ela não é unidirecional como esse exemplo nos mostra, onde essa linha tracejada seria a reflexão do eco. Então, como nós vimos anteriormente, a reflexão dessas ondas, por se tratar de uma onda sonora e a onda sonora ser uma onda tridimensional, essas ondas elas são, como eu posso dizer, elas são difundidas pelo ambiente e então chegarão até o morcego. Aqui nós temos mais um exemplo de como funcionaria a ecolocalização dos morcegos. Mais uma vez um morcego emitindo uma onda sonora que chega ao inseto e essa onda sonora volta até o morcego. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia externa do morcego e como que isso proporciona que eles possam tanto voar quanto receber as ondas sonoras e então eles conseguiriam desenvolver a ecolocalização. Então, como nós já sabemos, os morcegos emitem as ondas sonoras e o seu meio de propagação é o ar. Porém, nos resta definir de que forma esses animais recebem a onda refletida. Os métodos de recepção, assim como os métodos de emissão das ondas, não é tão diferente dos outros mamíferos. Há apenas algumas modificações. A conformação da orelha é projetada de forma a captar as ondas refletidas, sendo na maioria dos animais com a cavidade voltada para frente. Algumas espécies é possível ver uma membrana ereta que varia na forma e no tamanho, situada na entrada do pavilhão auditivo, denominada trago. Em animais que não possuem o trago bem desenvolvido, observa-se um sulco ao longo do pavilhão auditivo, denominado quilha, onde, em ambos os casos, tais estruturas servem de antenas para a recepção do sinal. Então aqui nós temos a orelha do morcego. Em alguns animais nós teremos a presença de um trago, uma estrutura ereta, que serve como o receptor para o sinal, que será interpretado pelo morcego. Em outros animais, como nessa imagem, nós não temos o trago bem desenvolvido, e nós temos a quilha. Já a habilidade de voar desses animais, ela é proporcionada por uma diferenciação, nos membros anteriores, onde essa membrana chamada de patágio, ela é bem desenvolvida e interliga os membros com o tronco, o que possibilita o voo. Já nessa imagem, nós conseguimos ver a foto de um morcego insetívoro com um trago bem desenvolvido, o que mostra que esse animal ou essa espécie utiliza muito a ecolocalização. Então, essa seria o trago, essa estrutura mais escura no interior do pavilhão auditivo aqui. Seria o trago, que é responsável pela recepção do sinal. Então, falando um pouquinho mais sobre os morcegos são os únicos mamíferos que podem verdadeiramente voar, mas vocês podem pensar, e aqueles esquilos que voam? Então, não podemos confundir a capacidade de voar com a capacidade de planar, que alguns animais fazem, como os esquilos, acho que são os esquilos, eu não tenho certeza, que planam do alto das árvores até o solo. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera
que se subdivide em duas subordens, Micrópteras e Megaquirópteras. Este grupo de animal é tão diversificado que possui representantes em praticamente todo o planeta, não tendo representante apenas em locais muito frios como nos polos. Os Megaquirópteras são os maiores morcegos do planeta, apresentando apenas uma família com 42 gêneros e 185 espécies, com o seu representante mais famoso sendo a raposa voadora. A maioria deste grupo não desenvolveu o mecanismo de ecolocalização, contudo, ainda assim há espécies que apresentam essa capacidade. A subordem dos Micrópteras se apresenta em 17 famílias, com 157 gêneros e 928 espécies, das quais 167 espécies temos no Brasil. Esses animais possuem hábitos alimentares muito diversificados, podendo ser frutas, sementes, folhas, insetos e até sangue. Porém, o interessante é que na maioria dos casos as dietas são exclusivas, ou seja, os hematófagos se alimentam apenas de sangue, e assim por diante. E justamente por essa característica, o representante mais conhecido dos Microquirópteras é o Dermodus rotundus, mais conhecido como morcego vampiro. Então, como eu disse, cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros. Aí entra aquele percentual onde eles se alimentam de sementes, plantas e etc. E somente 13 espécies se alimentam exclusivamente de sangue. São os chamados morcegos hematófagos, ou vampiros, encontrados apenas na América Latina. Então vemos aqui duas imagens, onde a imagem da esquerda é de um vampiro comum, ou então Desmodus rotundus, representando a subordem dos Micrópteras. E a imagem da direita é de uma raposa voadora, representando a ordem dos Megaquirópteras. Agora iremos assistir um vídeo que relata sobre as curiosidades e ecolocalização dos morcegos. How Stuff Works é legal saber. Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar. Eles passam grande parte da vida pendurados de cabeça para baixo. A maioria das espécies só é ativa à noite, ao amanhecer e ao anoitecer, e passa o dia em cavernas escuras. As espécies de morcegos se dividem em duas subordens, a dos morcegos vegetarianos, que são caracterizados por um focinho comprido, e a dos morcegos carnívoros, que são menores do que os vegetarianos e têm focinho semelhante ao de um cão pequenês. A estrutura das asas dos morcegos lhes dá grande navegabilidade no voo. Isso é fundamental para a sobrevivência do animal, pois suas presas principais são insetos pequenos e ágeis. Os morcegos se adaptaram ao estilo de vida noturno para evitar os predadores alados ferozes, que são ativos durante o dia, e também devido à abundância de espécies de insetos que são ativos à noite. Para ajudar a encontrar sua presa no escuro, a maioria das espécies desenvolveu um notável sistema de navegação, denominado ecolocalização, através do qual o morcego emite uma onda sonora e ouve atentamente os ecos que chegam até ele. Ao determinar o tempo que leva para o som retornar, o cérebro do morcego calcula a que distância está o objeto. Ele consegue saber também onde o objeto está, seu tamanho e em que direção ele se move. O How Stuff Works explica como funcionam os morcegos. Quer saber mais? Assista a última parte desta reportagem. How Stuff Works é legal saber. Bom, como vimos anteriormente, a ecolocalização era um processo relativamente simples. O animal vai emitir ondas sonoras de altíssima frequência. Essas ondas atingem um obstáculo e retornam para ele, que vai processar as informações e identificar a posição do obstáculo. Agora vamos ver como a ecolocalização e a física elas trabalham juntas na prática. Bom, aqui nós temos um morcego emitindo um ultrassom de 50.000 a 200.000 Hz em uma determinada distância. Então esse morcego, ele emite um ultrassom que vai atingir o obstáculo e retornar para ele. Neste caso, a gente vai precisar calcular o comprimento de onda, que é através da fórmula lambda, que é igual à velocidade dividido pela frequência. Aqui nós temos que 340 é referente à velocidade do som
e 200 mil é referente à frequência máxima, né, que o morcego emitiu. Ao dividir 340 por 200 mil, nós temos que lambda é igual a 0,0017 metros ou 1,7 milímetros. Então a gente consegue concluir que o morcego ele vai precisar de sons extremamente, que tem um comprimento de onda extremamente baixo, para que possam ser refletidos pelo objeto. Nesta segunda fórmula, nós temos que a distância percorrida é igual a 2d dividido pela velocidade. Através dela, conseguimos calcular o tempo que o som vai demorar para retornar ao emissor. Então, quanto maior for a distância, maior vai ser o tempo. Na segunda fórmula, calculamos a intensidade. E a intensidade ajuda o morcego a ter diferentes percepções em relação ao objeto. Por exemplo, quando você está perto de uma fonte sonora, o som emitido vai ter uma maior intensidade. Agora, se você estiver longe de uma fonte sonora, o som vai ter uma menor intensidade. Então, através da intensidade, ele consegue ter essas percepções de distância. Além disso, ele consegue saber o tamanho do objeto, porque objetos com uma maior área, eles refletem com maior intensidade. Então, através da intensidade, ele consegue também saber o tamanho do objeto. Além disso, ele consegue saber se um objeto está se aproximando ou se afastando dele. Porque quando o objeto está se aproximando, vai haver uma maior frequência, sendo assim o som mais agudo. E quando o obstáculo ou objeto estiver se afastando dele, vai ter uma menor frequência, então o som vai ser mais grave. Então podemos ver que através do cálculo do tempo, vamos saber a distância do objeto e através da intensidade do eco, o morcego também consegue ter percepções da distância e do tamanho do objeto. Através da frequência, o morcego ele vai saber se o obstáculo está se aproximando ou se afastando dele. Quando estiver se aproximando, a frequência é maior, e quando estiver se afastando, a frequência é menor. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o efeito Doppler. O efeito Doppler nada mais é que uma mudança aparente da frequência devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Para ocorrer o efeito Doppler, é necessário que ocorra movimento entre a fonte e o observador. Bom, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos uma ambulância que está parada, emitindo um som através da sirene. Por ela estar parada, o som vai ser emitido com a mesma velocidade para ambos os lados. Já que está sendo emitindo um som com a mesma velocidade e o automóvel está parado, podemos dizer que o comprimento de onda também vai ser igual para ambos os lados. Então, podemos concluir que a pessoa A e a pessoa B estão recebendo o mesmo som, com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento de onda e, consequentemente, com a mesma frequência, ok? Agora, na segunda imagem, nós temos uma ambulância em movimento para a direita. Então, podemos ver que o espaçamento entre as ondas da direita é menor, ou seja, está tendo uma alta frequência. Se tem uma alta frequência, está passando mais oscilações por segundo. Então, a pessoa da direita vai ouvir um som mais agudo. Em relação à pessoa da esquerda, podemos ver que o espaçamento entre as ondas é maior, então há uma menor frequência. Sendo assim, está passando menos oscilações por segundo. Então, ela escuta um som mais grave. Quando um observador percebe um som mais agudo e outro mais grave, sendo que a fonte sonora é a mesma, denominamos isso como efeito Doppler. A ecolocalização nos golfinhos. Os golfinhos eles vão emitir pulsos ultrassônicos através da laringe e captam o eco através das mandíbulas. E aí é neste local que o sinal vai ser transmitido por canais até o ouvido. Assim como os outros animais que realizam a ecolocalização, o golfinho ele pode perceber todo o meio em torno dele, localizando as presas e garantindo uma distância segura de alguns objetos. Aqui nesse GIF a gente consegue visualizar bem o pulso ultrassônico sendo emitido e o eco sendo recebido pelas mandíbulas. Os golfinhos eles pertencem à classe mamária, subclasse eutéria e ordem cetácea, que é a mesma das baleias e das orcas. Eles são extremamente conhecidos por conta da sua inteligência e por conta da sua fofura. Eles são animais carnívoros, se alimentam principalmente de peixe e vivem em grupos. Isso é importante
porque ajuda na obtenção de alimento e na proteção desses indivíduos. Agora que já vimos um pouco mais sobre os conceitos físicos envolvidos na ecolocalização e a ecolocalização nos morcegos, vamos falar um pouco sobre as aplicações da ecolocalização que o ser humano encontrou. Então, assim como outras tecnologias foram inspiradas nos animais ou em seu comportamento, a ecolocalização inspirou o homem a criar o sonar, o radar e o ultrassom. O sonar utiliza ondas sonoras para orientar a navegação, sendo também utilizado para pesquisas oceânicas e pesca, auxiliando na localização de cardumes. O radar, por sua vez, utiliza ondas eletromagnéticas. Sua antena emite um pulso elétrico de alta frequência. Esse pulso é propagado pelo espaço e é refletido. Ao retornar à antena, possibilita o cálculo da distância do objeto a ser identificado. No caso do ultrassom, o mesmo método utilizado no sonar é empregado, possibilitando a identificação de fetos e a realização de exames clínicos, sem a necessidade de incisões. Então aqui nós vemos a imagem do que seria um ultrassom de um feto. Bom, chegando ao fim do nosso trabalho, nós trouxemos algumas curiosidades sobre o assunto. A primeira é deste homem, Daniel Kish, um americano que ficou conhecido como Homem-Morcego. Ele ficou conhecido assim por desenvolver uma capacidade de locomoção muito parecida com a ecolocalização dos morcegos. Ele é completamente cego desde a infância, mas isso não impediu de levar uma vida ativa, que inclui a prática de esportes e até mesmo mountain bike. O método utilizado por ele é estalar a língua e identificar os ecos refletidos pelos objetos. Eu deixei aqui o link da reportagem explicando mais sobre esse caso e recomendo fortemente que vocês leiam, porque é muito interessante, eu gostei bastante. Mesmo se tratando de uma reportagem relativamente velha, se eu não me engano é de 2009. Aqui nós temos uma imagem dele andando de bicicleta para provar que o que eu disse não é mentira. E aqui nós temos um vídeo que é a segunda curiosidade, que é deste menino chamado Ben Underwood, que desenvolveu uma capacidade parecida com a do Daniel Kish, porém ele ficou conhecido como Menino Golfinho. Eu trouxe o vídeo para passar para vocês, e esse vídeo é de uma reportagem feita pelo Fantástico. Mas antes de reproduzir o vídeo, eu gostaria de falar uma coisa que achei muito interessante. Quando eu estava pesquisando sobre esses dois homens, durante a minha pesquisa, vi que foi realizado um estudo em 2011 no Canadá, com essas duas pessoas e outras duas que se voluntariaram. O estudo foi basicamente o seguinte: os cientistas colocavam gravações para os 4 participantes ouvirem, enquanto escaneavam seus cérebros. Ao analisarem os resultados, viram que, quando os participantes que diziam enxergar sem nenhum problema ouviam as gravações, a parte excitada do cérebro era o córtex auditivo, responsável pela audição. Até aí nenhuma surpresa. Já no cérebro dos participantes cegos, a parte estimulada era o sulco calcarino, parte associada ao processo de visão. Então, isso seria, segundo os pesquisadores desse estudo, seria o que explicaria a capacidade desses homens de conseguirem identificar os ecos reproduzidos pelos objetos à volta deles. Então, agora que eu já expliquei, eu vou reproduzir o vídeo para vocês. Mas o link do vídeo também está nas referências e vai estar nos slides aqui do lado quando eu disponibilizar para vocês. Você vai conhecer agora a história de um menino chamado Ben. Ele virou notícia porque venceu a deficiência de uma forma extraordinária. Com o apoio incansável da mãe, ele desenvolveu capacidades quase sobre-humanas. E para contar essa história de superação, o repórter Rodrigo Alvarez esteve com Ben, na cidade de Sacramento, na Califórnia. Quem passa distraído por essa rua num subúrbio da Califórnia tem a impressão de que Ben Underwood é um adolescente como os outros.
16 anos, sempre sorrindo e brincalhão. Apaixonado pelo basquete. E pra lá de abusado na bicicleta. Quando chegamos, Ben não estava. A mãe teve que chamá-lo pelo celular. E ele veio de longe, esbaforido. Em quase tudo ele é como os amigos do bairro. Não fosse por um importante detalhe. Ben é cego. Aos 3 anos apareceram manchas brancas nos olhos dele. Os médicos diagnosticaram câncer nas retinas e mesmo depois de 2 cirurgias, ele perdeu completamente a visão. Fez experiências com a bengala, só que ficou perdido e desistiu. Sem que ninguém lhe ensinasse, acabou desenvolvendo uma habilidade bastante incomum. Começou a estalar a língua e descobriu que era possível enxergar com os ouvidos. Criou uma espécie de radar ou sonar. Ele se orienta pelo eco do som que produz. Basketball hoop. Hoje, enquanto caminha, sabe exatamente onde estão os carros. A bicicleta aponta, mostrando que tem uma árvore à direita. Peço para ele parar perto de uma outra árvore e Ben não se engana. Quando eu estava andando por aqui antes, eu detectei a árvore. E agora sei exatamente onde ela está. Eu posso ouvir que tem uma árvore aqui. Mas como ele sabe diferenciar, por exemplo, uma árvore de um carro? A árvore é muito menor, é mais fina, o carro é comprido, mas saber o ambiente em que estou me ajuda muito. Se tivesse um carro no meio da floresta, talvez eu pensasse que fosse um animal ou qualquer outra coisa. Para mostrar a precisão da tecnologia de Ben, propusemos um desafio. E é claro que ele topou. Colocamos uma lata de lixo num corredor barulhento, onde funciona um estúdio de música. E olha só a manobra milimétrica que ele fez. Depois de vencer os obstáculos, dentro do estúdio, Ben encontrou um universo onde tudo toca a seu favor. Ben usou o método durante muitos anos instintivamente, sem fazer a menor ideia de que reproduzia algo que já existia na natureza. É o que os cientistas chamam de ecolocalização, bastante comum entre golfinhos e morcegos, mas extremamente raro entre os seres humanos. Debaixo d'água, os golfinhos emitem sons que se propagam em ondas. Ao se encontrar com objetos, os sons voltam a eles na forma de eco. O lapso de tempo entre os sons emitidos e o eco permite ao golfinho determinar a distância que o separa do objeto. Algo parecido acontece com Ben. A mãe acredita que o filho desenvolveu essa habilidade porque nunca disse a ele que estava cego. Desde pequeno, ele aprendeu a ver com os outros sentidos. Depois da segunda cirurgia, ele acordou e disse: "Mãe, eu não posso ver, eu não posso ver." Ela conta que mostrou a Ben que ele podia usar as mãos, o nariz e os ouvidos para entender o mundo. Eu nunca deixei ele perceber que eu estava com medo e nunca chorei na frente dele, ela conta. Eu nunca disse que ele era diferente dos outros, porque não existem diferenças. Bom, e se as diferenças existem, pode ser a favor de Ben. Com ouvidos super poderosos e mãos velozes, ele derrota qualquer um no videogame. Ben venceu mais uma. Recentemente, o câncer reapareceu. Ben tem poucos cabelos porque voltou a fazer quimioterapia, mas continua sonhando com o futuro. Quero ser inventor, ator, escritor e criador de jogos de videogame. E se ele se sente feliz, a resposta é óbvia. Basta observar um pouco para entender algo que Ben já enxergou há muito tempo. Então esse foi o nosso trabalho. E eu queria eu queria falar mais 2 coisas. A primeira é que durante a minha pesquisa eu acabei vendo uma notícia onde mostrou que esse menino, Ben Underwood, ele já faleceu devido ao câncer, como foi mostrado aí na reportagem, que reapareceu depois de anos. E a segunda notícia ou curiosidade que eu queria falar
é que o outro homem, que o Daniel Kish, ele tem eu vi uma curiosidade muito interessante sobre ele, é que como ele conseguiu desenvolver essa capacidade, ele fez parceria com uma ONG, que eu não sei qual é, eu não cheguei a pesquisar isso. Ele fez parceria com uma ONG, onde ele ensina outras pessoas com deficiência visual a desenvolverem o mesmo método que ele desenvolveu. Então, para fechar o nosso trabalho, temos o exercício aqui, que foi pedido pelo professor, que diz o seguinte. Então, a ecolocalização é um processo que garante que alguns animais situem-se no ambiente. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a sequência de eventos que ocorre nesse processo. Então, alternativa A, emissão de eco pelo animal. Então, essa alternativa a gente já pode descartar, porque como foi explicado no trabalho, o primeiro passo no processo de ecolocalização não é a emissão do eco pelo animal, e sim a emissão do som, a emissão da onda sonora pelo animal. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, emissão de som pelo animal. Então, como eu já disse, sim, o primeiro passo é a emissão de som pelo animal. Eco gerado pelo som ao atingir um obstáculo. Então, sim, depois que a onda sonora atinge um obstáculo, há a formação do eco. Então, até então, a alternativa B está correta. E continuando, e captação do eco pelo animal. Então, sim, a alternativa B está correta por demonstrar passo a passo como ocorre o processo de ecolocalização. Então, captação do som pelo animal, alternativa C, está incorreta, porque o primeiro passo na ecolocalização é a emissão do som pelo animal. Eu peço desculpa pelos meus cachorros latindo, é que meu pai chegou. Então, alternativa D, emissão de som pelo obstáculo. Não, o som não emite som. O obstáculo, não emite som. O que emite o som é o animal. Então, a alternativa D também está incorreta. Alternativa E. Emissão do... Desculpa, vou dar pausa aqui. Retornando, então, à alternativa E. Emissão do eco pelo animal. Não, o animal não vai emitir o eco. Ele vai emitir o som, que então gerará, quando atingir um obstáculo, irá gerar um eco e então será captado pelo animal. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Alternativa B, desculpa. E para finalizar o nosso trabalho, aqui temos as referências. Então, foi isso. Obrigado por assistirem até aqui. E desculpa os meus cachorros latindo no final do vídeo.